Estamos ao vivo! Peraí que eu já vou começar fixando uma mensagem aqui pra todo mundo. Calma lá, colar. Ih, eu consigo fazer isso, né? Uhum. Consigo. Ah, não precisava ter feito isso. Tudo certo. Anderson, boa noite. Doutora Vivian, Rafaela, sejam muito bem-vindos, docs. A nossa live de terça-feira hoje com gostinho especial. Vamos dar um brinde aqui, Rodrigo? Tchim-tchim. Normalmente a gente tá tomando um vinho, mas hoje é água mesmo, no caso. A nossa super caneca da Exo Black. E é o seguinte, começaremos hoje uma sequência de lives para preparar vocês para o que vem por aí. Estamos escondendo, fazendo um mistériozinho a respeito do que vai acontecer no dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, onde eu e o Rádio Rodrigo, que eu não deixei abrir a boca até agora. Pois Nós faremos uma proposta indecente para vocês. A gente está estendendo o nosso relacionamento com vocês. Então, nós estamos juntos aqui no nosso Felizes para Sempre e a gente vai oferecer para você, Doc, fazer parte desse relacionamento eterno. Nós faremos uma Black em que você terá a oportunidade de se matricular em 10 cursos pelo valor da matrícula de apenas um curso. Quantos? 10 cursos, 10 cursos pelo valor da matrícula de apenas um curso. E teremos o quê? Muita coisa. Bônus. Teremos muitos bônus para vocês. Bônus para os primeiros inscritos. Teremos uma super, hiper, mega novidade que eu vou divulgar somente no dia 4. Então, ó, deixa até eu digitar aqui. Quem ainda não garantiu a sua vaga, peraí que tá meio difícil. Digita Black. Tá difícil mesmo, hein? Tá difícil. Vai falando aí, Rodrigo. Bom, nós vamos ter vários bônus para vocês, várias surpresas. Por isso é muito, muito, muito importante que você esteja ao vivo na nossa live, tá bom? A gente vai divulgar, sempre vai divulgar, na verdade, todo dia a gente vai estar aqui, mas a live é muito importante que você esteja presente na live do começo ao fim. Agora sim. Quem não tiver na live até o final vai perder essa chance, tá bom? Então é por isso que a gente avisa. A gente não tá aqui só fazendo, meu Deus, venha, chamando por bobeira. É realmente uma proposta que a gente tem muito longa e coisa de maluco, tá bom? Por isso que a gente chama vocês, por isso que eu quero que vocês estejam aqui, a Bianca quer que vocês estejam aqui na nossa live pra participar, pra interagir com a gente, pra ver, pra esperar pela surpresa. Anderson, boa noite. Rafa, Bia, Amanda, sejam muito bem-vindos. Então é o seguinte, pra gente aquecer os motores por aqui, a gente não poderia começar de outra maneira que não fosse falando sobre terceiros molares. Mais especificamente, a gente vai falar de terceiros molares inferiores hoje, tá? Inclusive, eu aproveitei que o tema dessa nossa live já tinha sido pré-definido e eu aproveitei que uma doc que sempre interage aqui conosco mandou uma radiografia pedindo, cara, eu acho que tem um determinado grau de complexidade nesse 38 aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então a doc mandou: eu acho que eu vou ter uma determinada dificuldade para lidar, para extrair esse 38. Na verdade, ela me pediu 48, 38. Eu trouxe o 38 aqui, Doc. Já vi que ela deu uma cenadinha aqui pra mim. Eu trouxe o 38 em particular porque eu acho que ele apresenta um grau... Ih, tira as mensagens. Pera, eu consigo fazer isso? Não sei se eu consigo fazer isso.
Eu trouxe esse 38 porque ele apresenta um grau maior de complexidade, na minha opinião. Deixa eu tentar colocar uma outra imagem que ele esteja mais... Pronto, agora sim. Tá maior e mais pra cima. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui hoje? A gente vai fazer o planejamento desse 38 em conjunto e eu vou mostrar pra vocês quais são os princípios que eu ensino para os meus docs dentro do curso, dentro do Siso Pro, como planejar com segurança, o passo a passo a ser feito com segurança, mas é óbvio que todo e qualquer planejamento cirúrgico, a imagem, ela é a base, né? Então, não tem como a gente começar a planejar uma cirurgia se não analisando essa imagem. Então, o Dr. Rodrigo tá aqui hoje. Usem e abusem da presença dele. Aproveita que a gente tiver qualquer dúvida em relação à panorâmica. E aí a gente vai conversar até quando que a gente poderia planejar essa radiografia, planejar essa cirurgia com a panorâmica e qual que é o limite, o que delimita, o que determina que a gente tenha que solicitar uma tomografia, por exemplo. Então, Rádio Rodrigo, fala pra gente, analisa aqui esse 38 ao seu parecer, ao seu ver de radiologista. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai olhar é a posição do dente. Sempre, quando a gente vai falar em terceiros molares, a gente vai olhar a posição desse dente. Primeiro, a angulação, a altura que essa coroa tá do rebordo alveolar. Então a gente vê que esse dente está verticalizado e aí já vem a primeira pergunta. Ah, mas ele está verticalizado? Eu tô vendo ele aparece para mim inclinado, olha, ele tá meio inclinado. Lembra que ele está verticalizado na oclusal, tá levando em consideração a oclusal, tá bom? Esse paciente, ele tá com a cabeça um pouquinho abaixada, por isso que dá essa sensação. Mas se o paciente está normal, esse dente está seguindo a inclinação dos outros dentes, por isso vertical. Horizontalizado ou mesioangulado, ele está diferente da posição dos outros dentes. Pronto, essa é a primeira coisa que você vai olhar numa panorâmica, seja ela para o que você tiver que analisar, tá bom? A segunda é, de novo, a altura dessa coroa. Essa coroa, esse caso, a coroa está nível oclusal. Então, pode ser que esse dente esteja ocluindo com o outro, ou pode ser que tenha uma sobreposição de gengiva, entendeu? Isso aí vai muito com o exame clínico. Mas a gente sabe que a coroa está a nível oclusal. Ela pode estar abaixo do nível oclusal e se ela estiver totalmente inclusa, ou seja, recoberta por tecido ósseo, ela vai estar abaixo da crista óssea. É sempre importante ter essa noção para você conseguir fazer o planejamento certo do que você vai fazer. E por fim, obviamente, relação desse dente com as outras estruturas, seja segundo molar ou canal mandibular nesse caso, tá? E aí a gente vê ápice bem próximo do canal mandibular, mas a coroa ela não está sofrendo impactação pelo segundo molar e também não está causando uma reabsorção. Ela está coroa com coroa, então tá beleza. A única coisa que vai vai chamar nossa atenção é o ápice radicular. Certo. Aí agora eu vou até puxar aqui o comentário da Lilian, que ela falou íntimo contato com o canal mandibular. Perfeito. Perfeita frase, mas a gente não pode afirmar isso, certo? Certo, vamos lá. Todo exame 2D tem limitação. Todo exame tem limitação. Pronto, todo exame de imagem tem limitação. Periapical tem limitação, panorâmica tem limitação e tomografia também tem limitação. Por isso que a gente tem que ter essas três opções para a gente conseguir avaliar a melhor forma possível, tá bom? Perfeito. A Lilian falou só com tomo. Lilian, realmente, só com tomografia que você vai poder afirmar se esse ápice está de fato em íntimo contato com o canal mandibular. E aí já vou puxar um gancho aqui que não é só você, talvez não sejam só todos vocês que estejam aqui na live com a gente, mas eu vejo isso muito também de todos os docs que entram comigo na comunidade Pro.
A preocupação geral, quando vai fazer um terceiro molar inferior, é sempre, ai meu Deus, e a parestesia, ai meu Deus, e o contato com o canal mandibular. Só que antes da gente pensar no contato do canal mandibular, a gente tem muita coisa para planejar. E, Doc, aí eu vou falar pra Doc que me mandou essa panorâmica. Eu sei que você está extremamente preocupada com o contato do canal mandibular. Você está certa em ter essa preocupação. Só que se você seguir o passo a passo certinho do planejamento que a gente vai fazer aqui, a não parestesia, né, se isentar o paciente dessa complicação, vai ser uma consequência natural que vai acabar acontecendo, tá? Então, antes de eu entrar no planejamento, eu queria pedir aqui pro Rodrigo explicar pra gente quais são os... A gente fala em íntimo contato, né? Quais são... O que existe mesmo? Você na radiologia, seja na panorâmica, seja na tomografia, quais são os tipos de contato que você define que a gente pode ter do ápice radicular com o canal mandibular? Tá bom, beleza. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que por que a gente fala muito sobre esses assuntos? Não é pra ficar repetindo, é porque muita gente tem dúvida sobre isso. Por mais que a gente fale, por mais que a gente poste conteúdo, eu coloco nos stories, coloco em Reels, essas coisas, sempre tem gente com essas dúvidas, tá bom? Por isso que é bom sempre repetir, tá? O óbvio também precisa ser dito. Então vamos lá. Quais são as relações que nós temos entre ápices e raízes dos terceiros molares com o canal mandibular? Nesse caso, só dente inferior. Nós temos 3 hipóteses, 3 coisas que podem estar acontecendo. A primeira relação é de proximidade. Então vamos lá, o que é uma relação de proximidade? Essa raiz pode estar a meio milímetro de distância do canal mandibular, ela pode estar 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros. Isso a gente considera como proximidade. Porque se não tiver proximidade, muito provavelmente esse dente não vai estar mais aí. Não existe não ter proximidade nessa região, tá bom? Então, proximidade é quando ela está próxima ao canal mandibular. E próxima não é em contato, tá bom? Proximidade não é contato, porque contato é a nossa segunda relação, tá? A primeira é proximidade, a segunda é contato, é quando ela tá tão próxima, mas tão próxima, que aí sim, de fato, que a doutora Línia falou, é quando tá em íntimo contato, porque ela está, você vê, e isso na tomografia, tá bom? Você vê na tomografia que o ápice e o canal mandibular, eles estão em contato, eles estão exatamente como descreve a palavra. Eles estão em contato um com o outro, estão encostando um no outro, tá bom? Essa é a segunda. Por quê? A terceira é quase a mesma coisa, mas tem uma leve diferença. O contato, ele pode deslocar ou não deslocar o canal mandibular. A primeira, então, é proximidade. A segunda é contato sem deslocamento. O canal mandibular está aqui, o ápice só está encostando ali, mas não deslocou. O terceiro, que é o prognóstico mais delicado, delicado, né? Maior chance de parestesia seria o caso, dentre os 3 prognósticos de relação, seria o pior, é contato com deslocamento. Porque esse contato que teve foi tão grande que ele não só encostou, ele deslocou, ele empurrou o canal mandibular. Obviamente, o canal mandibular, ele nasce primeiro, depois o terceiro molar nasce e desenvolve as raízes. Portanto, quando nasce a raiz, o canal mandibular já está passando. Essa força da raiz de crescimento vai empurrar, seja para lingual, seja para vestibular, seja para inferior, ele vai empurrar o canal mandibular. Esse contato é muito maior, ele fez força ali, por isso que deslocou. Por isso que esse prognóstico é o pior, porque a chance de parestesia nesses casos é maior. Pode não dar parestesia? Pode não dar parestesia, mas a chance é maior, tá bom? É por isso que, como a doutora Lília falou, quando faz a curvinha. Só que aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando faz a curvinha... Tá, imaginei que você fosse perguntar isso. Quando
faz a curvinha, porque, gente, aqui estamos buco-maxilo, cada macaco no seu galho. Eu não meto o bedelho nos laudos, porque eu sei que o Rodrigo tem uma experiência absurda, muito maior do que a minha, quando o assunto é imagem. Quando faz a curvinha, necessariamente esse deslocamento do canal mandibular é para inferior? Porque, por exemplo, na minha cabeça, na experiência que eu tenho de avaliação de radiografia panorâmica e transoperatório, né, e o que eu vejo no momento da minha cirurgia, eu posso ter um canal mandibular deslocado para lingual ou deslocado para vestibular e não ter a famosa curvinha que a doutora Lilian falou na panorâmica, certo? Certo. Perfeito. Quando você vê na panorâmica o trajeto, eu até postei sobre isso, a gente já falou sobre isso. Quando o trajeto do canal mandibular na panorâmica tiver a curvatura do canal mandibular normal, pode ser que não tenha contato, ou que se tiver contato, esse contato não está deslocando o canal mandibular. Mas por que eu falei pode? Porque ainda assim, mesmo que a curvatura do canal mandibular não esteja alterada, pode ser que tenha contato sim com o canal mandibular. Como vai dar para saber isso? Só com a tomografia. Mas você pode se basear na panorâmica para ver isso, tá? Para analisar e para se preparar por um possível contato ou não, tá bom? Isso lembrando quando o ápice da raiz estiver sobreposta ou sobrepostos ao canal mandibular. Se não tiver sobreposto, o ápice da raiz estiver para cima, não tem contato. Você está vendo que não tem relação de um com o outro, tem proximidade. Beleza. E aí o que a gente vai ver? Na panorâmica a gente só consegue ver se está sobreposta as imagens, porque ela é 2D, tá bom? Então se tiver sobreposta, já toma cuidado. Se tiver deslocamento, se tiver alteração do trajeto do canal mandibular, mais cuidado ainda, beleza? E quando a gente vê na panorâmica que esse deslocamento é para baixo, né, ele é para inferior, não necessariamente significa que é um contato deslocamento. Não necessariamente significa que tá deslocando para inferior. Tá. Porque às vezes ele desloca para lingual ou para vestibular e na hora de fazer a panorâmica, como é que eu vou explicar? Pela compressão das estruturas para caber num exame 2D, entre aspas, pelo mexidão que virou a panorâmica. Sobrepõe todas as estruturas e aí o raio-x, ele tá passando por aqui, ele vai ter a impressão, ele vai mostrar esse deslocamento para baixo, mas às vezes pode ser para lingual ou para vestibular. Como vai dar para saber isso? Só com tomografia, tá bom? Você pode fazer um planejamento básico em cima de uma panorâmica, se preparar para algumas estruturas, por isso planejamento básico, para algumas possíveis intercorrências, alguma coisa assim, mas se você quer fazer um planejamento perfeito, completo, é tomografia, tá? E aí eu recomendo, sempre que você vê que o ápice está sobreposto ao canal mandibular, não tem muito jeito, não tem muito o que falar, entendeu? Tem que pedir tomografia, tá? Aí se o paciente não conseguir fazer, por exemplo, for SUS, aí tudo bem, dá pra se relevar, ainda que dê pra conseguir. Aí você seja aluno do ExoPro, que a gente planeja em cima de periapical, de panorâmica e tá tudo certo. É isso, tem que complementar, não adianta. O ExoPro é um dos cursos que vai estar no combo da nossa Black Friday. Então, na Exo Black, você vai poder fazer sua matrícula no ExoPro, no Siso Pro, no Imersão Exosistêmico, no Tomo VIP, que é o curso de interpretação de exame de imagem do Rodrigo. E aqui a gente foge da exodontia. Ele tem módulo que te explica, avaliar, que te ensina, né, a avaliar toda a tomografia para exodontia, mas também para quem é clínico geral, tem endo, tem pério, o que mais? Tem dente incluso, tem relação dos dentes, alteração tem pra orto, anatômica. pra tracionamento. Lembrando que o foco principal, tá? O meu foco como radiologista não é te ensinar radiologia, tá bom? O meu foco é te ensinar achados para você colocar em prática na clínica. Meu foco aqui não é radiologista. Meu foco é levar a radiologia para o dentista. Então tudo que eu falo, tanto no Rádio Pro, quanto no Rádio VIP, quanto no Tomo VIP, é para aplicação clínica. Ela é voltada para o conhecimento de dentista clínico, dentista de cadeira mesmo, tá? Então aí a explicação é direta. Por isso que
é interessante para qualquer um. Obviamente a gente dá um enfoque aqui na nossa live para exodontias, mas tem uma gama completa das alternativas que aparecem no consultório. Então, começamos a divulgar agora a nossa Exo Black. Quem ainda não se inscreveu, digita Black aqui nos comentários para você poder garantir a sua vaga no dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, na live em que a gente vai fazer essa proposta indecente aqui para vocês, tá? Mas, agora falando um pouco sobre planejamento cirúrgico, Doc, o que eu vejo? Essa cirurgia, ela basicamente tem duas alternativas, ela tem duas rotas, tá? Que vai depender tanto dos instrumentais que você vai usar e aqui muda um pouco o planejamento de dentista para dentista. Bianca Nesso, como que eu planejaria esse caso com algum aluno meu do Exo Pro? Sempre, a primeira coisa que eu falo pros meus docs é o seguinte: sem visualização, sem extração. Bianca, mas o dente tá erupcionado, querida. Tá erupcionado. É vertical. Você quer que eu faça o quê de visualização? Não tem que fazer incisão intraocular e ponto, acabou. Doc, bota uma coisa na sua cabeça. Hoje em dia, toda exodontia de terceiro molar, pra mim, não existe mais sem relaxante. Por quê? Isso vai me economizar tempo se eu... Doutora Bianca Exo, se eu precisar fazer uma osteotomia e uma odontosecção, eu já estou preparada. Então, o que eu faria, né? Completei a minha anestesia bonitinho, fiz ali meu bloqueio troncular, peguei lingual, bucal, alveolar inferior, fiz a minha relaxante, fiz a minha incisão de Newman, certo? Expus cortical vestibular dessa mandíbula e tô vendo ali a inserção coroa no osso alveolar. Nesse momento, eu e a minha fiel escudeira, alavanca reta, e aqui eu falo alavanca reta porque ela é o meu bebezinho, ela é a minha querida, mas você pode tentar fazer essa luxação com uma alavanca apical, com uma pexo, colocar a sua alavanca reta entre 37 e 38 e fazer uma leve luxação. Se você perceber algum tipo de obstáculo, de impedimento, de dificuldade nessa luxação, parou. Ai, Bianca, mas eu acho que se eu der só mais uma forçadinha, vai. Doc, nessa forçadinha, eu posso ter uma fratura do ápice radicular. E o Rodrigo já vai comentar, que eu vou pedir para ele comentar sobre esse ápice radicular aqui pra gente. Mas, o que eu quero chamar atenção? Visualização e entender o eixo de saída do dente. É claro que todos vocês que são docs, que têm olho treinado, estão vendo que essa raiz mesial tem uma curvatura. E essa curvatura não é amiga do dentista, né? Essa curvatura é traiçoeira e a gente sabe que pode ter uma fratura radicular. Então, nessa movimentação, na minha luxação, olha bem o desenho desse ápice radicular. Qual que é o eixo de saída desse elemento dentário? Pra distal, certo? Porque toda vez que eu tiver uma curvatura de raiz, eu tenho que entender qual que é o eixo de saída do meu dente, porque esse eixo de saída tem que estar liberado. Se não tiver liberado, pum, fratura radicular. Então, primeira opção, eu posso fazer o movimento com a minha alavanca, como o eixo de saída é para distal, eu não tenho impacção óssea na distal, esse dente pode avulsionar, chuchu, beleza. Na verdade, eu vou dar 3 hipóteses. Segunda hipótese, comecei a luxar, encontrei uma resistência. Pego o meu alta rotação, pego a minha broca 701 e faço a minha osteotomia. Para quem é pró,
sabe que eu vou fazer minha osteotomia asinha de anjo. Ou então você pode optar por fazer um desgaste ósseo um pouco maior na distal. Por quê? O eixo de saída é na distal, então a distal tem que estar livre. Então eu posso fazer uma canaleta vestibular e remover um pouco desse osso distal. Já vou passar a palavra para você. O eixo de saída para distal. Tem? Oi? Tem? O quê? Vai, fala. Então. Tem depois, o quê? Depois. Olha, já vai querer me colocar em maus lençóis aqui, né? Então eu posso fazer uma canaleta, posso fazer uma osteotomia para liberar a resistência óssea e tentar fazer uma nova luxação. O que era um hábito, Bianca, quando eu comecei a fazer cirurgia de extração de terceiro molar, eu tinha um hábito que eu aprendi, inclusive, com um dos meus professores de cirurgia, num curso de cirurgia oral menor. Eu fazia uma canaleta por vestibular, apoiava minha alavanca por vestibular e tentava jogar esse dente de vestibular para lingual. Qual que é o problema de eu fazer isso aqui, Doc? Curvatura da raiz. O eixo de saída desse dente não pode ser para lingual, tem que ser para distal. Então, primeira alternativa, fiz a minha luxação com a minha alavanca reta, o dente luxou. Segunda alternativa, fiz uma luxação, ele apresentou uma resistência, removi a resistência óssea por vestibular e por distal e consegui luxar o meu dente. Mesmo assim não funcionou. Terceira alternativa, odontosecção. Por que odontosecção nesse caso? Aqui vai entrar o Dr. Rodrigo, porque pra gente tá muito claro que a minha raiz mesial tem uma curvatura, tem uma dilaceração, né? Tem uma curvatura significativa no terço apical. Mas e a raiz distal? Eu posso afirmar com 100% de certeza que essa raiz está reta? Que essa raiz não tem uma curvatura para lingual, de repente? Que você... Agora eu tô passando o bastão aqui, Rodrigo. Fala pra gente, avalia, explica pra gente a avaliação do radiologista dessa raiz aqui, desse 38. Se ela tá por... Não, eu quero que você me fale sobre a curvatura e também explicar um pouco sobre a raiz distal, que a gente fica um pouco na dúvida nela, né? Tá bom, eu não sei. Ela não tem curvatura, lembrando que quase todos os molares, por causa do crescimento da mandíbula, durante o desenvolvimento, eles vão apresentar uma leve curvatura das raízes, tá? Eu não considero essa raiz como uma dilaceração, porque ela tem uma leve curvatura do crescimento da mandíbula e dá essa curvatura na raiz. Ela tem uma curvatura acentuada. Sim, Não é ele que vai sofrer na hora de botar a alavanca, que vai ter que fazer a odontosecção desse dente, é dilaceração, sim, ponto, acabou. E quero ver o dentista que vai fazer essa cirurgia, que vai fraturar esse ápice radicular, falar o contrário. Desculpa, pode falar, gente, eu sou assim porque é marido e mulher, né? Manda ver. Bom, pessoal, então não tem dilaceração. Não, ó, isso aqui eu não considero, radiologicamente falando, eu não considero uma dilaceração, tá? Mas eu considero uma curvatura moderada, de moderada para acentuada, tá bom? Moderada aí, porque ele tem a curvatura original e tem uma curvatura a mais, que mesmo sendo dilaceração ou curvatura moderada acentuada, não importa. Por isso que o foco não é o termo, e sim a implicação no teu planejamento, implicação na sua cirurgia, tá bom? Independente se for dilaceração ou curvatura acentuada ou moderada, tá? Você precisa saber que você tem que acertar ali você tem que acertar a sua incidência de força. Agora, em relação à raiz distal, eu não vejo curvatura nenhuma.
ela tá predominantemente reta, entre aspas, tá? Ela tá retilínea, então ela não é um impedimento, ela não faz, ela por si só, pela sua curvatura, ela não faz algo que chame atenção na hora de extrair. O ponto que eu queria levantar é, esses ápices estão unidos? Isso. O ápice da raiz mesial, que tem uma curvatura acentuada, e o ápice da raiz distal, esses dois ápices estão unidos lá embaixo? E se você responder que ele está unido, você está certo. Só que se você responder que eles não estão unidos, você está certo também. Ou você está errado para os dois, entendeu? Porque nesse caso não dá para saber. Não tem como saber. Essa é uma limitação. A Lilian ficou feliz. Então, essa é uma limitação da panorâmica, entendeu? Por mais que pareça estar unido, pode ser só uma posição, entendeu? Aqui, ó. Os meus dois dedos, aqui, ó, a minha mão, tá uma sobreposta à outra. Minhas mãos estão unidas? Minha mão tá se tocando uma com a outra? Não, ó, tem uma distância. Mas assim parece que tá tocando, mas não tá assim, ó. Entendeu? Então, é um pouco mais difícil de explicar com mão, né? Mas nesse caso aqui é uma limitação da técnica de panorâmica. Esse caso, para você saber essa informação, aí é tomografia, tá bom? Ele pode estar unido e também pode estar separado. Só tem um exame que vai responder essa pergunta pra gente. Na dúvida, a gente faz um planejamento olhando essa panorâmica e aí, a minha ideia seria sempre a partir do pior cenário possível. Por isso, uma odontosecção, né? A Mádia só toma pra ver união. Exatamente, Mádia. Exato, só tomo pra ver união, só tomo pra saber se essa raiz mesial tá virada, tá curvada pra distal mesmo, ou se essa curvatura é pra mesial ou pra vestibular, entendeu? Planejamento vai muito além. Por isso que eu falo de fazer um planejamento básico, uma observação básica e em panorâmica, mas a tomografia vai matar a pau todas essas dúvidas que nós levantamos, entendeu? Exato. Posso fazer uma observação que vai além? Lógico. Ó, isso vocês não precisam saber, fica tranquila, isso é coisa de radiologista. É o olho treinado de radiologista que trabalhou muito tempo com panorâmica e trabalha muito tempo com tomografia. Esse canal mandibular que vocês estão vendo, ele tá bifurcado. Tem uma bifurcação do canal mandibular na região distal, na região que sou esposo de radiologista, consigo ver. Você viu? Tem uma... Que é isso, tá? Só a título de curiosidade. Não se preocupa, isso não vai cair na prova, tá bom? É só um título de curiosidade para vocês saberem que isso existe, tá bom? Não é raro, não é comum, mas não é raro. Isso acontece com uma certa frequência. O canal mandibular, ele bifurca em algumas regiões, tanto na região de forame, que ele tem a alça anterior, quanto na região posterior dos terceiros molares, que é a região de trígono retromolar. Ele sai uma alça do canal mandibular e termina na crista óssea, tá? Deve dar o quê? Uns 3 milímetros, 4 milímetros na região posterior da porção distal da coroa. Ali, eu, de radiologista, de olho de radiologista, enxergo essa bifurcação, tá bom? Então, esse caso, só título de curiosidade tem. Bifurcação do canal mandibular, sangra a dar com pau. Dá pra tirar de balde. Por isso que é importante você saber que tem. Beleza, então, pensando... Me passei. Não você passou não, tá certo, a gente tem que falar. Isso, inclusive, é a diferença de quem tem um radiologista no bolso, de quem tem alguém para acessar, para solicitar uma avaliação, solicitar uma opinião, uma ajuda, que é o que a gente oferece para nossa comunidade Pro. Então imagina, você poder mandar lá o seu exame de imagem e o Rodrigo, que é radiologista da nossa comunidade, ele falar, ó, doutora Lilian, você precisa ficar de olho nisso, aquilo, precisa se atentar nisso, aquilo. E aí eu venho por cima e faço planejamento cirúrgico junto com você. Então, presta atenção no que eu vou responder no quesito. Bianca, tem grau de complexidade nesse terceiro molar por conta de que pode ter formação de osso entre as raízes? Pode representar uma complexidade, sim. Só que
a depender do ápice radicular desse 38, isso pode ou não pode se tornar uma complexidade para sua cirurgia. Por isso, respondendo o título dessa live, siso com ou sem tomografia, a resposta que ninguém quer ouvir é depende. Depende do caso. Nesse caso, eu que tenho o Rodrigo que tem um olhar super treinado de radiologista e eu que tenho um olhar treinado de planejamento cirúrgico, eu não pediria uma tomo necessariamente preocupada com o canal mandibular. Eu pediria uma tomo porque eu tô preocupada com esse ápice radicular. Porque Deus sabe que esse ápice radicular pode estar em contato com o canal mandibular? Pode. E se eu fraturo essa raiz na minha exodontia? E eu fico cavucando para remover ela? Aí vai piorar, vai aumentar minha probabilidade de parestesia, vai aumentar minha probabilidade de hemorragia. Então, em casos como esse, que exigem um planejamento extremamente detalhado, pedir uma tomo, doc, aqui se você puder pedir uma tomografia para esse paciente, peça, porque isso vai te dar uma segurança extra. Bianca, não dá para pedir, a cirurgia tá agendada para quinta-feira e o paciente é de fora. Doc, prepara o alta rotação, prepara uma alavanca reta, prepara um joguinho de alavanca Red Brick, aqueles joguinhos de alavanca apicais, né, que eles são bons para extrair ápice radicular. Prepara hemospon, prepara tudo que você tiver de material hemostático. É isso. Se eu falar prepara emoção. Não, prepara o hemospon sem emoção. O que a gente não pode... sabe quando vai pra, sei lá, pra praia e vai fazer esses passeios de bug? Que os tiozinhos doidos do passeio de bug perguntam pra você, com emoção ou sem emoção? Doc, exodontia, 100% dos casos precisa ser sem emoção. Pra 100% dos casos ser sem emoção, você tem que se preparar pro pior. Porque você nunca vai ser pego de surpresa. Vai se preparar para uma parestesia, vai se preparar para uma hemorragia, vai se preparar para uma fratura radicular, vai se preparar para tudo, porque se acontecer você vai pensar, beleza, a minha sequência cirúrgica agora é essa. Fraturou o ápice radicular? O que você tem que fazer aqui, doc, para liberar esse ápice radicular? Remover o septo ósseo. Você pode remover o septo ósseo com a broca ou você pode remover o septo ósseo com uma alavanca. Eu gosto muito de remover septo ósseo com bandeirinha ou com alavanca POTS, tá? Com o elevador POTS. Então, você precisa entender todas as possibilidades do seu planejamento para você entender, beleza, opa, o plano A já caiu por terra, vou pro plano B. Plano B tá fluindo bem, tava finalizando, o plano B deu errado. Beleza, vamos pro plano C e tá tudo bem. Isso é sem emoção. Isso não quer dizer que você, meu Deus do céu, eu sou um dentista que não consegui, eu fraturei isso, aquilo. Não tem problema, doc, bota isso na tua cabeça. Tá tudo bem fraturar ápice radicular. A gente quer fraturar? Não. Só que se fraturar, você tem que entender qual que é o seu próximo passo para extrair esse ápice radicular. E tá tudo bem. Mentalidade cirúrgica é isso. E digo mais, falando em relação à tomografia, uma coisa que eu tenho comentado bastante é a respeito da documentação cirúrgica que a gente tem que ter. Tomografia é um documento muito importante, certo? Posso fazer um comentário? Manda ver. Chega aqui bem pertinho. Você tem medo de tomar processo? Chega aqui bem pertinho. Você tem medo de tomar processo? Tem, todo mundo tem. Eu também tenho, sou radiologista, eu assino. Todo mundo tem. Eu assino laudo, entendeu? Então é isso aí que radiologista coloca
possível não sei o que, possível não sei o que lá, pra fugir, esquece. Isso não acontece, tá? Isso o radiologista vai entrar em qualquer processo que tiver. Mas você tem medo? Se você tem medo, o que você tem que se prevenir? Ah, não é só eu saber o que eu tenho que fazer, não é só saber o que tem que fazer e bababá e bababá. Você tem que ter documento que comprove o seu ponto, tá? E um documento que vai comprovar o ponto inicial e o ponto pós-conduta é a panorâmica. Sabe qual é um documento melhor que a panorâmica para comprovar alguma coisa para você? Tomografia. É espetacular. O Daikon, ele é... Pronto, agora já falei o que eu tinha pra falar. O Daikon, ele pode ser arrolado como prova, tá bom? Então, peça, se você tem medo de levar processo ou tá com medo de alguma outra coisa, eu tô tirando só esse exemplo pra gente não falar só de procedimento, tá bom? Um outro motivo para você pedir blindagem documental, tá? Você tem um documento que comprova como estava a hora que o paciente chegou para você. E se precisar, você pede outra tomografia do depois. Documente, além de fazer uma anamnese perfeita, além de fazer tudo que você tem no... Documentação cirúrgica blindada. Na documentação cirúrgica blindada, peça o exame de imagem. O exame de imagem serve para te proteger também. Ele é complementar não só ao seu plano de tratamento, ele é complementar à sua evolução clínica. Evolução clínica do que está acontecendo com o paciente. Ó, esse é o antes e esse é o depois. Toma aqui uma panorâmica. Se eu escrever panorâmica, você toma aqui a tomografia. Ah, se o documento não servir, ó o Daikon da tomografia aqui, ó. Perfeito, você está blindado. É por isso que você tem que pedir, além, isso eu tô tirando todo o benefício, saber o que fazer, tá preparado para tudo. Pelo menos uma panorâmica precisa pedir, tá bom? Agora vou eu chamar a atenção aqui. Pode Posso? chamar. Pode. Bianca, meu paciente não aceita fazer a tomografia. Meu paciente não tem dinheiro pra toma. Ou ele paga a toma ou ele paga a cirurgia. Que diacho que eu vou fazer com ele? Ai, eu tenho um negócio ótimo. Eu vou postar essa semana sobre isso também. Se o paciente não... Posso falar? Lógico. Se o paciente não tem dinheiro para fazer uma tomografia, lógico, R$200, 250, R$300 uma tomografia, o paciente não tem dinheiro para isso. É mesmo. Então vamos fazer um teste. Imagina que o seu paciente tem um problema cardíaco. Ele precisa fazer uma cirurgia de R$5.000. Você acha que ele não vai brotar esse dinheiro? Claro que ele vai brotar esse dinheiro. Mas, Rodrigo, você me deu um exemplo muito ruim. Porque se ele estiver morrendo, ele vai ter que gastar o dinheiro. Então tá bom. Se chega pro paciente, imagina que você chega, você vai chegar a fazer isso, né? Pode desculpa, eu não quis te empurrar. Não. Chega pro seu paciente e fala assim, ô Robson, é o seguinte, ô Cleide, é o seguinte, eu tô precisando desfazer de algumas coisas aqui que eu não tô usando, e uma delas é esse iPhone 17 Pro que eu comprei aqui. Eu tenho com 17 Pro, iPhone, o último que saiu, e eu vou ter que vender ele. Só que eu paguei R$20.000 nesse iPhone lá nos Estados Unidos e eu quero vender o mais rápido possível. Então aqui, ó, eu faço por R$1.000 para você. Esse eu arranco um braço se esse paciente não brotar R$1.000 na tua frente ali sem sair do consultório. Então, dinheiro, por mais que doa, eu sei, é foda para todo mundo, perdão, é difícil para todo mundo, é difícil para mim, é difícil para você, é difícil pro teu paciente. Fato, dinheiro é uma complicação, mas dinheiro não é a maior objeção do seu paciente para fazer tomografia. Seu paciente não faz tomografia porque ele não sabe para que serve, ele não sabe o benefício e ele não sabe o porquê que você precisa da tomografia, entendeu? O dinheiro é só o meio mais fácil dele recusar. Fala, não tenho dinheiro. Quem que vai falar? Ah, tem dinheiro sim. Não sei, ninguém vai falar isso, entendeu? Então, esquece. Dinheiro nunca é problema. Se for qualquer outro exame, se o médico vira para ele e fala assim, ó, preciso que você faça tal exame, tem nada a ver, endócrino, por exemplo. Endócrino que vai fazer tratamento, sei lá, hormonal, que não tá correndo risco de vida, por exemplo. Da beleza. Isso. E vira pro paciente e fala, preciso que você faça o exame de sangue e tal outro exame que custa R$300. Você acha que o paciente vai falar não pro médico? Claro que não. Vai, 1 em cada 10 vai falar, seguindo Oral-B ou Colgate, sei lá, 1 a cada 10 vai falar não. Os outros 9 vão falar assim, por que você deixa o paciente falar não pra você? De verdade, já conversei com muito paciente.
E muito paciente chega pra fazer tomografia sem saber por que tá indo fazer. Fala assim, dentista me pediu esse exame aqui, caro pra caceta, eu tô vindo fazer. Aí chegava lá comigo, que eu atendi o paciente, e falava, não, esse exame serve pra isso, isso, isso. Ele vai blindar, ele vai ajudar seu dentista a planejar melhor, pra acertar, é implante, é cirurgia, essas coisas. Tudo isso. Aí o paciente, nossa, então é barato esse exame. Quantas vezes, eu juro por Deus, quantas vezes eu já ouvi o paciente falar isso? Nossa, então é barato esse exame, mostra tudo isso. Opa, mostra tudo isso e mostra muito mais. A gente consegue ver tudo, então é isso. E aí, pra você, Bianca, como que eu faço pro meu paciente fazer a tomografia? No ExoPro, a gente tem um módulo de posicionamento e autoridade e tenho novidades. Teremos um curso novo somente sobre posicionamento de autoridade pra você... É que eu vou falar essa frase e vai soar como pejorativo, mas para você convencer o seu paciente a fazer qualquer exame que você precisar. Que na verdade é oferecer o melhor tratamento possível. E aí aqui vão ter casos extremos e casos raros que, Bianca, não dá. O paciente realmente não vai fazer tomografia. Doc, nesses casos você tem duas opções para se blindar juridicamente. A primeira delas é encaminhar ele para um dentista amigo. O seu concorrente. A primeira delas é encaminhar ele para alguém que assuma a bucha. Nada mais é do que um paciente pepino. A segunda é anotar isso no prontuário. Rodrigo falou, solicite tomografia, só que se você não souber fazer uma evolução a cada atendimento que você está fazendo, você também está deixando brechas para um possível processo, certo? Então, tudo isso eu também pego na mão de vocês e ensino vocês a fazerem evolução, anamnese e todo preenchimento para vocês estarem blindados. Contrato, termo de consentimento, fala. Sabe onde tem um lugar, eu vi isso em algum lugar que ensina como você explicar e convencer, entre aspas, o seu paciente a fazer tomografia. Onde que era mesmo? É no Tomo VIP. Eu tô um módulo só, umas 3 aulas só falando isso. Um monte de gatilho mental que você pode usar. E gatilho mental não é nada de marqueteiro, tá bom? Gatilho mental é uma coisa que todo mundo usa. Todo mundo usa pra qualquer coisa. Você usa com seus pais, com seus filhos. O dentista que vende um monte no Instagram, que você tá se perguntando como que ele tem um monte de paciente. Ele usa gatilho mental. Todo mundo usa, é normal. É só um nome que a gente deu. Olha, automotivo. Todo mundo tem carro, quase todo mundo tem carro. Todo mundo usa. Mas é um outro nome pra alguma coisa, tá? Gatilhos que você usa pra convencer o seu paciente. Não é convencer de tipo assim, não precisa fazer... Mas eu vou convencer ele, eu vou persuadir ele a fazer para ver se eu descubro. Não! Você está oferecendo o melhor para o teu paciente. Você vai convencer ele que ele precisa fazer aquilo. Porque alguns pacientes você não precisa convencer. Precisa que você faça uma tomografia para ver como é que está esse dente. Tá bom. Mas seu padrão não vai ser baixo, seu padrão vai ser alto. Preciso por causa disso, isso. A gente fica várias aulas conversando sobre os motivos de você fazer um exame, como passar isso para o seu paciente da melhor forma possível. Além da parte da Bianca, a minha também tem, porque me interessa que você saiba como explicar para o seu paciente isso, tá bom? Desculpa, vai lá. Não, imagina. Era a minha finalização do planejamento cirúrgico, era essa. Lilian, tá por aí ainda? Tá com alguma dúvida em relação ao planejamento cirúrgico? Algum doc que tá aqui quer fazer alguma pergunta pra gente? Pelo amor de santo Deus, digita Black e se inscreve na nossa mega oferta Exo Black, o último ato, porque eu juro por Deus, vocês não têm uma noção do absurdo que eu vou contar pra vocês. Não é nenhuma, Bianca, é uma promoção, é um desconto absurdo. Vai ter um super desconto, vai ser uma super oferta, mas acontece que depois da Exo Black, como que eu falo isso sem dar spoiler? Depois você vai ter que ir na live pra descobrir. Pronto. Você vai ter que, você vai ter que assistir na live pra descobrir o que vai acontecer depois. Depois da Exo Black vai acontecer
Depois da Exo Black vai acontecer, vai mudar drasticamente o rumo do Exo Pro vai mudar completamente. O rumo de tudo vai mudar completamente. Bom, então, pessoal, fica a critério de vocês. Nós estamos convidando, não perca, tá? Não perca a nossa live, vai ser muito boa. Se você perder, se você não quiser assistir, tá tudo certo. Você que manda, tá bom? Só uma coisa que eu ia falar pra vocês, que a Mádia fez um comentário que eu vi agora, lá atrás, quando a gente tá falando da panorâmica, que essa panorâmica tá ruim. A execução da panorâmica não tá ruim não, tá? É uma boa panorâmica, ela foi bem executada, bem feita. O problema é que a gente recortou uma imagem e deu zoom nela. Por isso que ela tá meio craquelada, meio esquisita assim, mas ela tá uma excelente aquisição, tá bom? B. Freire, vocês são incríveis, somente agradecer por todo aprendizado, não irei perder a Black. Oba, eba, isso aí, B, vai arrasar. Simone, vai ser o mesmo curso Exo Pro? Sim. Você que é aluna, essa semana ainda eu vou soltar novidade pra vocês em primeira mão. Não vai ser só o Exo Pro. Serão 10 cursos. Quantos? 10 cursos. Mais vários bônus. Então, vai ter muita coisa extra, vai ter muita coisa além do Exo Pro. E é óbvio que para quem é aluno, para quem já tem uma matrícula com a gente, vai ter uma oferta totalmente diferenciada, tá? Vai ser, para quem já é da comunidade Pro, vai ter um benefício. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, então quem é aluno meu sempre vai ser a prioridade, tá bom? E amanhã voltamos com mais uma live. Uhul! Mais uma live do Cassio. Nossa, isso foi bem... Não, tá. Isso foi muito ridículo. Mas é pra falar que a Black vai ser vitalícia. Quem vier pra Black... Ai, desculpa. Quem vier pra Black vai ter acesso vitalício. Então vai casar com a gente. Nosso relacionamento vai ser eterno. Então, eu faço café da manhã todo dia e faço almoço e janta também, viu, pessoal? Venha para o nosso casamento. Só pra mim. Essa parte tá fora do pacote. Tá fora do pacote. Vai ser muito caro essa Black. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Nos vemos amanhã à noite. Com certeza, venham de novo. A gente vai discutir mais coisas. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Quem já está dentro de algum dos grupos, amanhã de manhã já vai ficar sabendo o tema da live de amanhã, tá? Tragam dúvidas. Gostamos de dúvida. Adoro dúvida, tá bom? Traz perguntinha que a gente gosta. É isso aí. Um beijo, bons descansos pra todo mundo. Fiquem com Deus.